O conto data do ano 855 da Segunda Era, depois que o general Talos assumiu o nome de Tiber Septim e começou sua conquista de Tamriel. Uma de suas oficiais comandantes, Beatia de Iliolos, foi surpreendida em uma emboscada ao retornar de uma reunião com o imperador. Ela e sua guarda pessoal de 5 soldados escaparam por pouco e foram separados de seu exército. Eles fugiram pelos penhascos rochosos desolados e pintados de granizo a pé. O ataque foi tão repentino que eles nem tiveram tempo de vestir armadura ou chegar aos seus cavalos. "Se pudermos chegar à Cordilheira Gorvig", gritou o tenente Ascutus, gesticulando em direção a um pico na névoa, sua voz mal discernível sobre o vento. "Podemos encontrar a legião que você estacionou em Porana." Beatia olhou através da paisagem escarpada, através das árvores velhas varridas pelo vento, e balançou a cabeça. "Não por aí. Seremos abatidos antes de chegarmos à metade da montanha. Você pode ver a respiração dos cavalos deles através das árvores." Ela direcionou sua guarda para uma velha fortaleza em ruínas no istmo congelado de Nerone, do outro lado da baía de Gorvigiride. Projetando-se em um promontório de rocha, era como muitos outros castelos abandonados no norte de Esquirim, remanescentes do escudo protetor de Reman Sirodil contra o continente de Akavir. Quando chegaram ao seu destino e fizeram uma fogueira, puderam ouvir o exército dos chefes de guerra de Danstrar atrás deles, acampando na terra sudoeste, bloqueando a única saída além do mar. Os soldados avaliaram o estoque da fortaleza enquanto Beatia olhava para a água velada pela névoa através das janelas da ruína. Ela jogou uma pedra, observando-a saltar pelo gelo, deixando um rastro de névoa antes de desaparecer com um respingo em uma rachadura na superfície. "Nenhuma comida ou armamento para ser encontrado, comandante", relatou o tenente Ascutus. "Há uma pilha de armaduras armazenadas, mas elas definitivamente foram expostas aos elementos ao longo dos anos. Não sei se é possível recuperá-las." "Não vamos durar muito aqui", Beatia respondeu. "Os Nord sabem que seremos vulneráveis quando a noite cair, e esta velha rocha não os deterá. Se houver algo na fortaleza que possamos usar, encontrem. Temos que atravessar o bloco de gelo até o cume." Após alguns minutos de busca e combinação de peças, os guardas apresentaram 2 armaduras de quitina muito sujas, arranhadas e rachadas. Até mesmo os menos orgulhosos dos aventureiros e piratas que saquearam o castelo ao longo dos anos acharam as conchas de quitina abaixo de sua atenção. Os soldados não ousaram limpá-las. A poeira parecia ser o único adesivo que as mantinha unidas. "Eles não vão nos oferecer muita proteção, só vão nos atrasar", fez uma careta Ascutus. "Se corrermos pelo gelo assim que escurecer." Qualquer um que possa planejar e executar uma emboscada como os chefes de guerra de Danstrar deve estar esperando por isso. "Precisamos nos mover rápido, agora, antes que eles cheguem mais perto." Beatia desenhou um mapa da baía na poeira, e então um caminho semicircular através da água, um arco que se estendia do castelo até a Cordilheira Gorvig. "Os homens devem ir pelo caminho mais longo através da baía assim. O gelo é grosso lá, bem longe da costa, e há muitas pedras para cobertura. Você não vai ficar para trás para defender o castelo." "Claro que não." Beatia balançou a cabeça e traçou uma linha reta do castelo até a costa mais próxima do outro lado da baía. "Vou pegar um dos trajes de quitina e tentar atravessar a água aqui. Se você não me ver ou ouvir quando chegar à terra, não espere, apenas vá até Porana." O tenente Ascutus tentou dissuadir sua comandante, mas ele sabia que ela nunca ordenaria que um de seus homens realizasse o ato suicida de diversão, que todos morreriam antes de chegarem a Gorvigiride se o exército dos senhores da guerra não fosse distraído. Ele só conseguiu encontrar uma maneira de honrar seu dever de proteger sua oficial comandante. Não foi fácil convencer a comandante Beatia de que ele deveria acompanhá-la, mas, finalmente, ela cedeu. O sol estava baixo, mas ainda lançava um brilho difuso, iluminando a neve com uma luz fantasmagórica, quando 5 homens e uma mulher deslizaram pelas pedras abaixo do castelo até a borda congelada da água. Beatia e Ascutus se moviam com cuidado e precisão, dolorosamente cientes de cada trituração surda da quitina contra a pedra. Ao sinal de seu comandante, os 4 homens sem armadura avançaram em direção ao norte através do gelo. Quando seus homens alcançaram o primeiro fragmento de cobertura, uma espiral de pedra projetando-se a alguns metros da base do promontório, Beatia se virou para ouvir o som do exército acima. Nada além de silêncio. Eles ainda estavam invisíveis.
Ascutus assentiu, seus olhos através do capacete não demonstrando medo. A comandante e seu tenente pisaram no gelo e começaram a correr. Quando Beatia examinou a baía das muralhas do castelo, a travessia mais próxima da costa parecia um vasto plano branco sem características. Agora que ela estava no gelo, era ainda mais plano e rígido. A camada de névoa subia apenas até os tornozelos, mas subia com a aproximação deles como se a própria mão da natureza estivesse apontando sua presença para seus inimigos. Eles estavam completamente expostos. Foi quase um alívio quando Beatia ouviu um dos batedores do chefe de guerra assobiar um sinal para seus mestres. Eles não precisaram se virar para ver se o exército estava chegando. O som de cascos galopando e o estrondo de árvores cedendo era muito claro sobre o vento sibilante. Beatia desejou poder arriscar um olhar para o norte para ver se seus homens estavam escondidos da vista, mas não ousou. Ela podia ouvir Ascutus correndo para a direita, mantendo o ritmo, respirando com dificuldade. Ele estava acostumado a usar armaduras mais pesadas, mas as juntas de quitina eram tão quebradiças e apertadas por anos de desuso, que tudo o que ele conseguia fazer era dobrá-las. A costa rochosa até o cume ainda parecia eterna quando Beatia sentiu e ouviu a primeira saraivada de flechas. A maioria atingiu o gelo a seus pés com estalos agudos, mas alguns quase encontraram o lar, ricocheteando em suas costas. Ela silenciosamente ofereceu uma prece de agradecimento a qualquer ferreiro anônimo, agora morto há muito tempo, que havia criado a armadura. Eles continuaram a correr, enquanto a primeira chuva de flechas foi rapidamente seguida por uma segunda e uma terceira. Obrigado, sentar, Ascutus suspirou. Se houvesse apenas couro na fortaleza, estaríamos perfurados de ponta a ponta. Agora, se ao menos não fosse tão rígido. Beatia sentiu as articulações de sua própria armadura começarem a se firmar, seus joelhos e quadris encontrando mais e mais resistência a cada passo. Não havia como negar, eles estavam se aproximando da costa, mas estavam correndo muito mais devagar. Ela ouviu o primeiro e terrível estalo galopante do exército avançando pelo bloco de gelo em direção a eles. Os cavaleiros eram cautelosos no gelo escorregadio, não conduzindo seus cavalos a toda velocidade, mas Beatia sabia que eles estariam sobre os dois em breve. A velha armadura de quitina podia suportar a mordida de algumas flechas, mas não a lança conduzida com a força de um cavalo a galope. A única grande incógnita era o tempo. O trovão de cascos batendo era ensurdecedor atrás deles quando Ascutus e Beatia chegaram à beira da praia. As pedras gigantes e irregulares que se estendiam ao redor da praia bloqueavam a aproximação. Sob seus pés, o gelo suspirava e estalava. Eles não conseguiam ficar parados, correr para frente, nem correr para trás. Esforçando-se contra o metal cansado nas juntas da armadura, eles deram 2 saltos para frente e voaram em direção às pedras. O primeiro pouso no gelo soou um estalo explosivo. Quando eles se levantaram para o salto final, foi em uma onda de água tão fria que parecia fogo através da armadura fina. A mão direita de Ascutus encontrou apoio em uma fissura profunda. Beatia agarrou com ambas as mãos, mas sua pedra estava escorregadia de geada. Com os rostos pressionados contra a pedra, eles não conseguiam se virar para encarar o exército atrás deles. Mas eles ouviram o gelo se partindo, e os soldados gritaram de terror por apenas um instante. Então não houve som algum, apenas o lamento do vento e o ronronar da água. Um momento depois, houve passos no penhasco acima. Os 4 guardas cruzaram a baía. Havia 2 para puxar Beatia para cima da face da pedra, e outros 2 para Ascutus. Eles se esforçaram e xingaram com o peso, mas finalmente eles tinham sua comandante e seu tenente em segurança na borda de Gorvigiride. Por Mara, isso é pesado para uma armadura leve. Sim, sorriu Beatia cansada, olhando para trás sobre o fluxo de gelo quebrado e vazio, as rachaduras irradiando dos caminhos paralelos que ela e Ascutus tinham percorrido. Mas às vezes isso é bom.